Milionário fica chocado ao ver seu filho dançando com mendiga negra e descobre segredo. A festa na mansão de Marcelo Santoro era um espetáculo de ostentação. Carros luxuosos estacionados em uma calçada iluminada, garrafas de champanhe borbulhando em mesas ornamentadas e um som animado que ecoava pelos jardins. O cenário perfeito para um bilionário, certo? Mas havia algo que não estava certo. No meio de toda aquela glória, Marcelo observava, de longe, seu filho Davi, um jovem autista, dançando. Não com uma das ricas convidadas, mas como a jovem de aparência desgastada, a quem ninguém notava e, portanto, ninguém se importava. Essa jovem, Lara, com sua pele escura e cabelos desgrenhados, girava como se a vida fosse uma dança, e Davi a seguia em perfeita sintonia. Os olhares que deveriam ser de desprezo tornaram-se um misto de surpresa e talvez um pouco de admiração. Davi, normalmente tão taciturno, estava radiante. O jeito que ele ria e se movia em sintonia com Lara parecia... A tensão da cena se dissipava enquanto ele atravessava o salão. Mas antes que pudesse alcançá-los, um murmúrio cortou o ar como uma faca. Ela é a filha da Camila Andrade. A voz alterada de uma das convidadas atravessou a música e atingiu Marcelo como um soco no estômago. Camila era uma ativista desaparecida, muito falada nas redes sociais, conhecida por suas denúncias contra um poderoso diretor de construtora. A sala se aquietou. As risadas morreram. Todos os olhos se voltaram para a dança inusitada e para o bilionário que devia se sentir envergonhado. Golpeado pela revelação, Marcelo congelou. A jovem com quem Davi dançava não era apenas uma simples mendiga, mas alguém com uma história de dor e luta que tocava diretamente na narrativa de uma vida que ele tentava evitar. Ele se perguntava o que ela sabia sobre a mãe. O que Davi sabia? Seus pensamentos eram uma tempestade. A indiferença que sempre pediu para ser ignorada agora tinha nome e rosto. A pressa em agir se tor. Sob a superfície da riqueza, a corrupção e o caos espreitavam. Ao conhecer Lara, Marcelo se viu em uma nova jornada, carregando os pesadelos de um mundo que o ideal de sucesso havia o feito esquecer. Davi e Lara giravam juntos, como se nenhuma outra coisa importasse. O brilho no olhar do filho era, para Marcelo, um prêmio que ele mesmo nunca conseguiu alcançar. E enquanto a música avançava, a consciência de que ele também precisava daquilo, da conexão, do amor genuíno, começou a aflorar. O clímax do evento da noite não era a festa, mas a dança. Lara e Davi eram um símbolo de esperança. E no momento em que a conexão deles florescia, Marcelo sabia que havia algo mais em jogo. Se antes a sua fortuna eram seus bens, agora ele se via questionando até onde iria para proteger essas novas conexões. E assim a dança e sua simbologia de família e justiça ficaram entrelaçadas. Mas antes que ele pudesse mergulhar mais profundamente na situação, uma nova revelação cobriu a sala. Downlog. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com o silêncio ainda pairando no ar,
Marcelo sentiu a pressão em seu peito aumentar. A revelação sobre Lara e sua conexão com Camila tinha desferido um golpe inesperado. Mas a tensão não parou por aí. Momentos depois, o clima da festa se transformou. Um grito cortante ressoou entre os convidados. "Socorro! Alguém, por favor!" Era um dos seguranças da mansão, pálido como uma folha de papel, com os olhos arregalados de puro horror. As pessoas se viraram. O som da música parou abruptamente e o murmúrio de temor tomou conta. E Davi estavam agora no centro de uma tempestade. E Davi, ainda tentando processar a dança cheia de alegria com Lara, olhou para o pai, seus olhos refletindo confusão. "O que foi, pai?" Ele mal podia imaginar que tudo estava prestes a mudar. Seguiu o segurança em direção a um dos corredores. A cena que encontrou foi digna de um pesadelo. O corpo de um convidado estirado no chão, ensanguentado, uma mancha escura se espalhando sob ele. Era um amigo próximo de Marcelo, um empresário influente com laços familiares com as maiores fortunas do país. O pânico se alastrou como um incêndio. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo em lágrimas. O que estava acontecendo? Por que um crime horrendo ocorria em sua festa? Quem fez isso? Um homem gritou, sua voz vibrando com raiva e desespero. O clima de ostentação agora se tornara uma cena de crime. Marcelo olhou em volta, tentando controlar a situação, mas a verdade é que não havia controle. O que estava escondido atrás das paredes daquela mansão começou a se revelar. "É um aviso!" Uma mulher na multidão gritou, as palavras saindo de seus lábios como veneno. "Isso foi feito para nós, para todos que se opõem ao que está acontecendo lá fora." Marcelo sentiu um frio na espinha. Ele sabia que o desaparecimento de Camila não era apenas uma questão pessoal, mas parte de uma rede muito mais sombria. Ao seu lado, Davi olhava para a cena, paralisado. "Pai, o que está acontecendo? O que estou vendo?" Marcelo viu seu filho se afastar, percebendo como aquela festa, que deveria ser um momento de celebração, se transformara em puro terror. Mas logo outro grito interrompeu o caos. "Ela está aqui! Ela está na porta!" Todos viraram as cabeças. Lara, que até então dançava despreocupadamente, agora estava na entrada da mansão. Seu olhar estava fixo na multidão, mas a expressão de seu rosto era uma mistura de dor e determinação. O que ela tinha a ver com tudo isso? Era um dos muitos segredos que estavam à espreita. Marcelo, confuso, atendeu a um impulso e avançou em direção a ela. O que ele não sabia era que Lara segurava uma revelação impressionante. "Seu filho não é o único que conhece Camila, Marcelo. Eu sou muito mais do que uma mendiga. Eu sou a chave para descobrir a verdade, e a verdade pode destruir você." As palavras deslizaram da boca de Lara como uma faca afiada, cortando o que restava da sanidade na festa. Marcelo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Tudo o que ele acreditava conhecer, toda a sua vida, estava prestes a se desintegrar em 1000 pedaços. Olhou para Davi, que ainda estava ali, perdido em um mar de incertezas. O que mais ele não sabia? As revelações estavam apenas começando, e uma sombra se aproximava, pronta para revelar segredos que poderiam abalar as fundações de seu mundo. Assim, no centro da confusão, Lara se tornou a peça central de um quebra-cabeça mortal, e a única certeza que Marcelo tinha era que precisava saber a verdade, antes que fosse tarde demais. Marcelo estava paralisado, absorvendo as palavras de Lara. Ele queria perguntar mais,
Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um barulho alto ecoou do lado de fora da mansão, como uma explosão. O chão tremeu e todos instantaneamente viraram a cabeça em direção à origem do som, a expressão de horror se espalhando como um vírus. Não, não, não! Alguém começou a murmurar, e a multidão imediatamente explodiu em pânico. Gritos misturados com o som de vidros quebrando eram ensurdecedores. Marcelo, tomado pelo instinto, puxou Davi para perto. Fique aqui, filho. Ele precisava ganhar tempo, entender o que estava acontecendo. E então a porta principal voou escancarada. Uma figura encapuzada entrou, a sombra flutuando pelo salão, como se tivesse saído de um pesadelo. A multidão recuou, aterrorizada. O encapuzado apontou um dedo em direção a Lara, sua voz ecoando como um trovão. Você me traiu! Marcelo sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Cada membro daquela festa tão cheia de brilho e glamour agora estava se encolhendo. Os olhares dos convidados vibravam entre medo e surpresa. O encapuzado era um zumbido de raiva que espalhava caos no lugar que deveria ser de celebração. Lara, inchando o peito, ergueu a cabeça. Eu não sou sua cúmplice, não sou. Sua voz ressoou firme, mas os olhos dela tremiam. Marcelo a observava, uma mistura de admiração e terror. Ele percebeu que a jovem não era simplesmente uma mendiga, mas alguém que havia se envolvido em um mundo que ele não compreendia. E então, em um giro abrupto da cena, o encapuzado começou a rir, um riso seco e insano que cortou o ar. Vocês acham que não sabiam quem ela era? Camila sempre foi uma sombra. E você, Marcelo, estava muito ocupado com seus luxos para perceber. Aquela acusação atingiu Marcelo como um soco. O que isso significava? Ele estava perdendo o controle, e as sombras do passado, alguém espreitava à sua volta. Quando a última verdade vier à tona, todos vocês verão que o mundo que conheceram é uma farsa. A figura encapuzada então jogou algo no chão. E uma fumaça densa começou a se espalhar pela sala. O pânico aumentou. As pessoas tentavam fugir, gritando, mas a fumaça envolvia tudo, sufocando a oportunidade de escapar. Vá, Davi! Vamos sair agora! Marcelo gritou, puxando seu filho na direção oposta ao caos. Mas então, no meio da confusão, ele ouviu um lamento distante. Era Lara. Ele se virou, e a imagem dela se distorcia e desaparecia entre os convidados. Pai, o que está acontecendo? Davi estava em pânico, a inocência dele apanhando na tempestade de terror. Marcelo mirou o encapuzado e viu a figura se aproximar de Lara. A tensão parecia cortar o ar, cada segundo como uma eternidade. Lara, não! Marcelo gritou, mas foi tarde demais. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, alguma verdade sussurrada no ar fez um estalar. Com um movimento repentino, o encapuzado arremessou um objeto em direção a Lara. Um grito estridente ecoou, e a seguir, tudo ficou desnorteado. O corpo de Lara caiu ao chão, e o mundo de Marcelo desabou. Ele estava diante da cena que definiria sua vida. A verdade que ele queria evitar agora servia como uma lanterna iluminando sua dor, uma dor que teria que enfrentar. Os olhares se viraram para Marcelo novamente. E naquele momento, ele entendeu que, independentemente de todos os segredos e mentiras, era ele quem tinha que decidir qual caminho trilharia. E com uma mistura de raiva e desespero, ele sentiu que precisava saber, de uma vez por todas,
exatamente quem era Lara e quem ele era. A fumaça se espalhava e o tempo parecia parado. Com o futuro incerto pela frente e uma escolha peças à sua frente, a única coisa que restou foi uma pergunta. Até onde Marcelo iria para enfrentar a verdade? Marcelo estava paralisado, absorvendo as palavras de Lara. Ele queria perguntar mais, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a atmosfera se transformou novamente. Um barulho alto ecoou do lado de fora da mansão, como uma explosão. O chão tremeu e todos instantaneamente viraram a cabe. Gritos misturados com o som de vidros quebrando eram ensurdecedores. Marcelo, tomado pelo instinto, puxou Davi para perto. "Fique aqui, filho!" Ele precisava ganhar tempo, entender o que estava acontecendo. E então a porta principal voou escancarada. Uma figura encapuzada entrou, a sombra flutuando pelo salão, como se tivesse saído de um pesadelo. A multidão recuou, aterrorizada. O encapuzado apontou um dedo em direção a Lara, sua voz ecoando como um trovão. Você me traiu!" Marcelo sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Cada membro daquela festa, tão cheia de brilho e glamour, agora estava se encolhendo. O encapuzado era um zumbido de raiva que espalhava caos no lugar que deveria ser de celebração. Lara, inchando o peito, ergueu a cabeça. "Eu não sou sua cúmplice! Não sou!" Sua voz ressoou firme, mas os olhos dela tremiam. Marcelo a observava, uma mistura de admiração e terror. Ele percebeu que a jovem não era simplesmente uma mendiga, mas alguém que havia se envolvido em um mundo que ele não compreendia. E então, em um giro abrupto da cena, o encapuzado começou a rir. Um riso seco e insano que cortou o ar. "Vocês acham que não sabiam quem ela era? Camila sempre foi uma sombra, e você, Marcelo, estava muito ocupado com seus luxos para perceber." Aquela acusação atingiu Marcelo como um soco. O que isso significava? Ele estava perdendo o controle, e as sombras do passado alguém espreitava à sua volta. "Quando a última verdade vier à tona, todos vocês verão que o mundo que conheceram é uma farsa." A figura encapuzada então jogou algo no chão, e uma fumaça densa começou a se espalhar pela sala. O pânico aumentou, as pessoas tentavam fugir, gritando, mas a fumaça envolvia tudo, sufocando a oportunidade de escapar. "Vá, Davi, vamos sair agora", Marcelo gritou, puxando seu filho na direção oposta ao caos. Mas então, no meio da confusão, ele ouviu um lamento distante. Era Lara. Ele se virou, e a imagem dela se distorcia e desaparecia entre os convidados. "Pai, o que está acontecendo?" Davi estava em pânico, a inocência dele apanhando na tempestade de terror. Marcelo mirou o encapuzado e viu a figura se aproximar de Lara. A tensão parecia cortar o ar, cada segundo como uma eternidade. "Lara, não!" Marcelo gritou, mas foi tarde demais. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, alguma verdade sussurrada no ar fez um estalar. Com um movimento repentino, o encapuzado arremessou um objeto em direção a Lara. Um grito estridente ecoou, e a seguir, tudo ficou desnorteado. O corpo de Lara caiu ao chão, e o mundo de Marcelo desabou. Ele estava diante da cena que definiria sua vida. A verdade que ele queria evitar agora servia como uma lanterna iluminando sua dor, uma dor que teria que enfrentar. Então, algo inesperado aconteceu. Lara começou a se contorcer. O que parecia ser uma morte súbita transformou-se em uma convulsão. Marcelo, chocado, olhou para a figura encapuzada, que estava tão fervorosa em seu ataque. "O que você fez com ela?"
ele gritou. Mas assim que os olhos de Lara se fixaram em Marcelo, uma expressão de reconhecimento passou pelo rosto dela. Pai! A palavra escapuliu como um eco do passado. A revelação deixou todos em choque. A multidão emudeceu. Lara não era uma simples mendiga. Ela era sua filha desaparecida. A menina que Marcelo havia perdido anos atrás em um acidente trágico. As peças começaram a se encaixar. O que todos pensavam ser uma história de classe e opressão agora revelava uma conexão profunda e devastadora. Marcelo sentiu um nó na garganta, a dor da culpa o consumindo instantaneamente. Não, isso não pode ser, ele sussurrou, a visão embaçada. A figura encapuzada já não parecia tão aterrorizante. A fúria no rosto se transformou em confissão. Sim, você a deixou ir, Marcelo. Você escolheu sua riqueza em vez da família. E agora a verdade vem para você. Não, Marcelo não queria ouvir. Ele queria correr, proteger Davi. Mas a revelação cortou mais fundo que qualquer facada. As relações estavam comprometidas, as verdades expostas. Enquanto a fumaça envolvia a sala e as luzes tremulavam, Marcelo ficou ali, estagnado, consciente de que precisava decidir, lutar ou fugir da verdade que agora dominava sua vida. E a pergunta ecoou em sua mente enquanto a fumaça começava a desaparecer. O que mais ele não sabia? O que mais o esperado futuro do qual ele fugira poderia lhe revelar? Lara, caída no chão, exalava dor. O grito que ecoou na festa se transformou em um lamento coletivo. Marcelo estava paralisado. Sua mente girava em torno da revelação atiçada pela chama da fumaça, que agora dançava em seu entorno. Davi tremia ao seu lado, os olhos fixos na figura que antes era considerada uma simples mendiga. Agora, uma integrante devastadora da sua própria história. Pai, por que ela está no chão? O que está acontecendo? Davi questionou, os lábios trêmulos. A inocência dele pulsava em cada palavra, e Marcelo sentiu seu coração pesar. Era um filho que não sabia o impacto daquela noite. Calma, Davi, por favor. Fique perto de mim. Marcelo tentava manter a calma. Mas cada segundo se tornava mais uma provação. O encapuzado havia desaparecido na confusão, deixando para trás o eco de suas palavras amenazantes. A multidão, outrora vibrante e cheia de vida, agora estava em desespero, gritando e correndo. No meio do caos, Marcelo se ajoelhou ao lado de Lara, o rosto dela pálido, os olhos buscando algo. Uma resposta? Uma esperança! Ele puxou o celular do bolso, as mãos quase tremendo enquanto tentava ligar para a emergência. O movimento foi violento e a tela conseguiu arranhar a cena dolorosa diante dele. Não, 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 ele murmurava, como se a repetição pudesse inverter a realidade. Davi se aproximou, mantendo a mão firme sobre o braço do pai, buscando conforto. Então, algo inesperado aconteceu. Lara, com um último suspiro, disse: Pai, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela eram um sussurro, mas cortaram mais profundamente que qualquer grito. Marcelo não conseguia processar. O que ela queria dizer? Lara, por favor, fica comigo. O que você está dizendo? Ele sentia a pressão no peito apertar mais, como se cada batida de seu coração fosse o compasso de um relógio contando os segundos para um desfecho aterrador. Ela riu suavemente, um som trêmulo e triste. Camila, ela precisa saber a verdade. Ninguém está salvo, pai. O olhar dela se apagou rapidamente e o peso das palavras se perdeu no ar. Marcelo olhou espantado, a verdade ainda não descendo. O que ela estava dizendo?
O quê? O que você quer dizer, Lara? Ele quase implorava, mas os olhos dela começaram a fechar. Então, a resposta chegou em um manto de terror. A fumaça começou a se dispersar e os gritos estavam se aquietando, dando lugar a um novo tipo de silêncio. O que ele viu fora da janela da mansão fez seu sangue gelar. Um grupo de jornalistas e manifestantes estava se aglomerando, segurando cartazes enaltecendo Camila Andrade. E entre eles, alguém familiar. Ana, antiga esposa de Marcelo, cuja presença nunca deveria estar ali. Não pode ser! Ele berrou, a sensação de traição cortando como uma faca. A Ana era um fantasma enterrado, mas ela estava bem ali, em meio à multidão. Quebra-cabeças de lembranças se juntaram em sua mente. Ela tinha saído? Ele a deixara ir? E por que estava com os que reivindicavam justiça por Camila? Vou trazer a verdade à tona, Marcelo! Ana gritou, e suas palavras se transformaram em uma tempestade em seu coração. Ele olhou para Davi, sentindo a confusão se tornar um peso impossível de suportar. Lara, cujo segredo mortal poderia ser a ligação de tudo, estava prestes a se perder na noite. Marcelo percebeu, não era só a vida da filha ou de sua fortuna em jogo. O passado estava se reerguendo. Num ato de desespero, ele correu em direção à porta, buscando a ex-esposa entre o grupo. O barulho da festa parecia desaparecer. E enquanto se afastava, sentiu uma mão em seu ombro. Um segurança, pálido e visivelmente traumatizado, murmurou: Marcelo, você não pode sair. Eles sabem tudo. O peito dele se contraiu. O que significava aquilo? Sabe o quê? Ele gritou de volta, mas a resposta estava perdida em meio ao barulho que começava a ecoar dos protestos de fora. Como a noite se tornara uma catástrofe de segredos ocultos e traição. Ele se virou para Lara, agora lutando para permanecer consciente. O que está acontecendo? Quem você é de verdade? Mas não havia respostas. A incerteza pairava no ar e o choque da situação se tornava insuportável. Enquanto cada segundo passava, Marcelo percebeu que sua vida estava implode. Ele não sabia qual caminho tomar ou como proteger aqueles que amava. Mas uma coisa era clara: a verdade estava prestes a emergir. E quando ela o fizesse, as consequências poderiam ser mais devastadoras do que os horrores daquela noite. A única pergunta que restava era: eles estavam prontos para lidar com isso? Marcelo estava paralisado, absorvendo as palavras de Lara. Ele queria perguntar mais, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a atmosfera se transformou novamente. Um barulho alto ecoou do lado de fora da mansão, como uma explosão. O chão tremeu e todos instantaneamente viraram a cabeça em direção à origem do som, a expressão de horror se espalhando como um vírus. Não, não, não! Alguém começou a murmurar, e a multidão imediatamente explodiu em pânico. Gritos misturados com o som de vidros quebrando eram ensurdecedores. Marcelo, tomado pelo instinto, puxou Davi para perto. Fique aqui, filho. Ele precisava ganhar tempo, entender o que estava acontecendo. E então, a porta principal voou escancarada. Uma figura encapuzada entrou, a sombra flutuando pelo salão, como se tivesse saído de um pesadelo. A multidão recuou, aterrorizada. O encapuzado apontou um dedo em direção a Lara, sua voz ecoando como um trovão.
Você me traiu! Marcelo sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Cada membro daquela festa, tão cheia de brilho e glamour, agora estava se encolhendo. O encapuzado era um zumbido de raiva que espalhava caos no lugar que deveria ser de celebração. Lara, inchando o peito, ergueu a cabeça. Eu não sou sua cúmplice! Não sou! Sua voz ressoou firme, mas os olhos dela tremiam. Marcelo a observava, uma mistura de admiração e terror. Ele percebeu que a jovem não era simplesmente uma mendiga, mas alguém que havia se envolvido em um mundo que ele não compreendia. E então, em um giro abrupto da cena, o encapuzado começou a rir, um riso seco e insano que cortou o ar. Vocês acham que não sabiam quem ela era? Camila sempre foi uma sombra. E você, Marcelo, estava muito ocupado com seus luxos para perceber. Aquela acusação atingiu Marcelo como um soco. O que isso significava? Ele estava perdendo o controle e as sombras do passado estavam à sua volta. Quando a última verdade vier à tona, todos vocês verão que o mundo que conheceram é uma farsa. A figura encapuzada então jogou algo no chão e uma fumaça densa começou a se espalhar pela sala. O pânico aumentou. As pessoas tentavam fugir, gritando, mas a fumaça envolvia tudo, sufocando a oportunidade de escapar. Vá, Davi! Vamos sair agora! Marcelo gritou, puxando seu filho na direção oposta ao caos. Mas então, no meio da confusão, ele ouviu um lamento distante. Era Lara. Ele se virou e a imagem dela se distorcia e desaparecia entre os convidados. Pai, o que está acontecendo? Davi estava em pânico, a inocência dele apanhando na tempestade de terror. Marcelo mirou o encapuzado e viu a figura se aproximar de Lara. A tensão parecia cortar o ar, cada segundo como uma eternidade. Lara, não! Marcelo gritou, mas foi tarde demais. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, alguma verdade sussurrada no ar fez um estalido. Com um movimento repentino, o encapuzado arremessou um objeto em direção a Lara. Um grito estridente ecoou. E a seguir, tudo ficou desnorteado. O corpo de Lara caiu ao chão e o mundo de Marcelo desabou. Ele estava diante da cena que definiria sua vida. A verdade que ele queria evitar agora iluminava sua dor. Uma dor que ele teria que enfrentar. Então, algo inesperado aconteceu. Lara começou a se contorcer. O que parecia ser uma morte súbita transformou-se em convulsão. Marcelo, chocado, olhou para a figura encapuzada, que estava fervorosa em seu ataque. O que você fez com ela? Ele gritou. Mas assim que os olhos de Lara se fixaram em Marcelo, uma expressão de reconhecimento passou pelo rosto dela. Pai! A palavra escapuliu como um eco do passado. A revelação deixou todos em choque. A multidão emudeceu. Lara não era uma simples mendiga. Ela era sua filha desaparecida. A menina que Marcelo havia perdido anos atrás em um acidente trágico. As peças começaram a se encaixar. O que todos pensavam ser uma história de classe e opressão agora revelava uma conexão profunda e devastadora. Marcelo sentiu um nó na garganta, a dor da culpa o consumindo instantaneamente. Não, isso não pode ser, ele sussurrou, a visão embaçada. A figura encapuzada já não parecia tão aterrorizante. A fúria no rosto se transformou em confissão. Sim, você a deixou ir, Marcelo. Você escolheu sua riqueza em vez da família. E agora a verdade vem para você. Não. Não. Marcelo não queria ouvir.
Ele queria correr, proteger Davi, mas a revelação cortou mais fundo que qualquer facada. As relações estavam comprometidas, as verdades expostas. Enquanto a fumaça envolvia a sala e as luzes tremulavam, Marcelo ficou ali, estagnado, consciente de que precisava decidir, lutar ou fugir da verdade que agora dominava sua vida. Então, algo se agitou na fumaça. Uma parede se desfez com um estrondo. O chão tremeu ainda mais forte e passagens secretas surgiram do nada, revelando um labirinto obscuro que parecia habitar os sonhos mais sombrios de Marcelo. Da poeira, uma nova figura surgiu, vestida com roupas que pareciam feitas de sombras. Era Ana, sua ex-esposa. Você não sabia, Marcelo, mas tudo isso foi parte de um jogo, Ana anunciou. A voz dela ecoando como se tivesse saído de outra época. Lara não é apenas filha de você e Camila. Ela é meu projeto, meu legado. A revelação esmagou Marcelo. Ele estava atônito. O que você quer dizer com projeto? Os segredos de Camila. Ela não desapareceu por acaso. O encapuzado é parte de tudo. Estamos todos conectados em um jogo maior do que você pode imaginar. Ana ergueu as mãos, e eu sou quem controla todas as peças. A cena se transformou em uma tempestade de horror. Lara estava lá, contorcendo-se, e Davi, perplexo, se afastava mais, assombrado com a verdade crua diante dele. O que mais estavam escondendo? Que terríveis segredos habitavam as sombras. O mundo de Marcelo estava desmoronando em uma sequência de verdades doloridas e jogadas traiçoeiras. Ele olhou de Ana para Lara, a confusão crescendo a cada segundo. O que realmente estava acontecendo? E enquanto a fumaça se dissipava, ele percebeu que precisava desenterrar os segredos por trás de tudo isso, antes que o jogo o consumisse completamente. A única coisa que restou foi uma pergunta inquietante: até onde ele iria para desvendar a verdade? Marcelo estava paralisado, absorvendo as palavras de Lara. Ele queria perguntar mais, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a atmosfera se transformou novamente. Um barulho alto ecoou do lado de fora da mansão, como uma explosão. O chão tremeu e todos instantaneamente viraram a cabeça em direção à origem do som. A expressão de horror se espalhando como um vírus. Não! Alguém começou a murmurar. E a multidão imediatamente explodiu em pânico. Gritos misturados com o som de vidros quebrando eram ensurdecedores. Marcelo, tomado pelo instinto, puxou Davi para perto. Fique aqui, filho! Ele precisava ganhar tempo, entender o que estava acontecendo. E então, a porta principal voou escancarada. Uma figura encapuzada entrou, a sombra flutuando pelo salão, como se tivesse saído de um pesadelo. A multidão recuou aterrorizada. O encapuzado apontou um dedo em direção a Lara. Sua voz ecoou como um trovão. Você me traiu. Marcelo sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Cada membro daquela festa, tão cheia de brilho e glamour, agora estava se encolhendo. O encapuzado era um zumbido de raiva que espalhava caos no lugar que deveria ser de celebração. Lara, inchando o peito, ergueu a cabeça. Eu não sou sua cúmplice! Não sou! Sua voz ressoou firme, mas os olhos dela tremiam. Marcelo a observava, uma mistura de admiração e terror. Ele percebeu que a jovem não era simplesmente uma mendiga, mas alguém que havia se envolvido em um mundo que ele não compreendia. E então, em um giro abrupto da cena,
O encapuzado começou a rir. Um riso seco e insano que cortou o ar. Vocês acham que não sabiam quem ela era? Camila sempre foi uma sombra. E você, Marcelo, estava tão ocupado com seus luxos para perceber. Aquela acusação atingiu Marcelo como um soco. O que isso significava? Ele estava perdendo o controle, e as sombras de passado estavam à sua volta. Quando a última verdade vier à tona, todos vocês verão que o mundo que conheceram é uma farsa. A figura encapuzada então jogou algo no chão, e uma fumaça densa começou a se espalhar pela sala. O pânico aumentou. As pessoas tentavam fugir, gritando, mas a fumaça envolvia tudo, sufocando a oportunidade de escapar. Na confusão, Marcelo viu Davi olhando para ele com os olhos arregalados. O garoto estava assustado, perdido. Marcelo precisou fazer algo. Ele puxou o filho, o coração acelerado, desesperado para encontrar uma saída. Vá, Davi, vamos sair agora! Mas, antes que conseguissem dar um passo, um estalo cortou o ar. A figura encapuzada havia arremessado algo em direção a Lara e Marcelo, com terror, viu ela se contorcer no chão. Lara caiu abruptamente, um grito abafado escapando de seus lábios. O tempo parecia parar e a fumaça espessa envolveu a cena em um manto de horror. Lara! Marcelo gritou, caindo ao lado dela, o mundo ao redor desmoronando. Mas algo não estava certo. As palavras dela antes de desmaiar ecoavam em sua mente. Não sou quem você pensa que sou. E foi nesse momento que uma luz brilhou na mente de Marcelo. Ele olhou para Lara, lutando para se lembrar. Havia algo familiar na expressão dela, uma certeza que ele não podia ignorar. As peças estavam começando a se encaixar. Mas antes que pudesse entender, uma nova figura surgiu da fumaça. Ana, sua ex-esposa. Marcelo! Ela gritou, avançando como um espectro. A verdade não é o que você imagina! Você precisa saber, você tem que ouvir. A tensão explodiu quando Marcelo viu a expressão de Ana. Ela não parecia assustada, mas determinada. Lara, seu futuro, a chave da sua vida, estava a poucos metros de ser perdida. Ana, você não tem ideia do que está acontecendo, Marcelo rosnou. Eu sei mais do que você pensa. A voz dela era firme, mas havia um abismo de dor. Lara não é sua filha, Marcelo. Essa é a verdade que você não quer ouvir. O que aconteceu há anos foi um trauma fabricado, e a linguagem da dor a uniu a Camila, não a você. Ela é uma parte da nossa história. Mas a verdade é que você precisa enfrentar seus erros. As palavras dela cortaram como facas. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Lara, a jovem que ele estava começando a entender, já não era a criança que ele havia perdido. Você está mentindo. Marcelo disparou, o pânico tomando conta. Mas Ana não hesitou. A verdade está aqui, Marcelo. Lara pode não ser sua filha biológica, mas sim o produto de um mundo que você escolheu ignorar. Camila protegia, enquanto você se escondia atrás da sua fortuna. O queixo de Marcelo caiu. Ok, que isso significava? O silêncio se instalou. Davi olhou entre eles, confuso, sem saber para quem se voltar. A fumaça começou a se dissipar, e a verdade estava prestes a emergir. O que eu faço com isso? Marcelo pensou.
E enquanto a revelação sacudia as fundações de sua realidade, as sombras do passado começaram a assumir formas. Ele tinha que decidir em quem confiar, o que realmente sabia sobre Lara. E o mais importante, até onde ele iria para descobrir a verdade que estava prestes a arruinar tudo. Marcelo estava paralisado, absorvendo as palavras de Lara. Ele queria perguntar mais, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a atmosfera se transformou novamente. Um barulho alto ecoou do lado de fora da mansão, como uma explosão. O chão tremeu e todos instantaneamente viraram a cabeça em direção à origem do som, a expressão de horror se espalhando como um vírus. Não, não, não. Alguém começou a murmurar e a multidão imediatamente explodiu em pânico. Gritos misturados com o som de vidros quebrando eram ensurdecedores. Marcelo, tomado pelo instinto, puxou Davi para perto. Fique aqui, filho. A adrenalina o fez agir, mas a incerteza o engoliu. Então, a porta principal voou escancarada. Uma figura encapuzada entrou, a sombra flutuando pelo salão, como se tivesse saído de um pesadelo. A multidão recuou aterrorizada. O encapuzado apontou um dedo em direção a Lara, sua voz ecoando como um trovão. Você me traiu! Marcelo sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? O cenário de ostentação se tornara um caos absoluto. Os rostos dos convidados estavam pálidos, olhos arregalados, muitos tentando escapar. Luzes piscavam e a fumaça começou a densa cobrir o chão. Lara, com coragem que ninguém esperava, ergueu a cabeça. Eu não sou sua cúmplice! Não sou! A força em sua voz contrastava com o medo no ar. Mas o encapuzado apenas riu, um riso feito de desdém, cortando o clima de tensão. Vocês acham que não sabiam quem ela era? Camila sempre foi uma sombra, e você, Marcelo, estava tão ocupado com seus luxos para perceber. Aquela acusação atingiu Marcelo com a força de um golpe. Os olhares da multidão se viraram para ele, alguns com reprovação, outros com curiosidade. Quando a última verdade vier à tona, todos vocês verão que o mundo que conheceram é uma farsa. O encapuzado então jogou algo no chão. Uma fumaça densa começou a se espalhar pela sala. O pânico se intensificou e as pessoas correram em direções diferentes, tentando escapar do horror. Vá, Davi, vamos sair agora! Marcelo gritou, puxando seu filho. Mas antes que pudessem dar um passo, a fumaça engoliu tudo, tornando tudo em um borrão. No meio da confusão, ele ouviu um grito. A voz de Lara cortou o ar. Pai, o que está acontecendo? Ela estava caída no chão, se contorcendo. Lara! Marcelo gritou, caindo ao lado dela. Mas então outra figura se agitou na multidão. Uma mulher com um cabelo desfeito e roupas rasgadas. Era Camila, a ativista desaparecida, atormentada e furiosa. Marco, ela gritou. A revelação foi um soco no estômago de Marcelo. Camila, a mulher cujo desaparecimento o assombrava, estava ali. A fumaça se dissipou o suficiente para que ele a visse. Camila olhou para Lara e então para ele. Um brilho de raiva e magia em seus olhos. Você não entende nada, Marcelo. Está tudo conectado. Mas antes que pudesse entender, algo ainda mais chocante aconteceu. Um estrondo. Uma explosão. A parte de trás da mansão se desfez e escombros caíram ao chão. Era como se o próprio universo estivesse desabando. As pessoas gritavam e o caos tomou conta.
Marcelo olhou para Davi, aterrorizado, mas então percebeu que Lara estava começando a se levantar. Com uma expressão de determinação, ela gritou: "Vocês não podem me parar! Eu sei a verdade!" No entanto, algo dentro de Lara começou a mudar. Uma energia pulsante cercava o corpo dela, e os olhos dela brilharam intensamente. A transformação era visível. Não era apenas a jovem que ele conhecia, mas alguém muito mais profundo, maior, algo que desafiava a própria lógica. "Lara!" Marcelo gritou, estendendo a mão. "O que você está fazendo?" Mas no fundo, ele sabia que algo monumental estava prestes a acontecer. Uma onda de poder emanou dela, e o espaço ao redor pareceu distorcer. A sala tremeu. Os gritos da multidão se tornaram murmurinhos de terror. O encapuzado olhou para Lara com preocupação, seus olhos transparecendo a compreensão de que ela não era apenas uma vítima. Ela era a chave, e quando a luz explodiu em volta dela, Marcelo não só viu sua filha, viu o peso de sua história, a dor de Camila e o que tudo isso representava. A explosão de energia fez com que os pés da mansão tremerem e que a própria estrutura começasse a ruir. Todos ao seu redor estavam em pânico. "Podem escapar da verdade!" Lara gritou, sua voz ressoando como se várias vozes estivessem juntas. E então, em meio a todo o caos e a revelação, uma única pergunta surgiu, cortando como faca. "Quem sou eu realmente? O que você realmente fez comigo, Marcelo?" A cena se desfez diante dele, enquanto o chão parecia ceder. O passado e o presente colidiam, e as verdades ocultas começavam a emergir, devastando tudo ao redor. A única certeza que restava era que nada seria como antes. E o futuro, agora mais obscuro do que nunca, aguardava ansiosamente para se revelar. A luz parecia brilhar com intensidade e sombra ao redor de Lara, enquanto seu poder crescia. Ela estava mudando diante dos olhos de Marcelo, e ele sentiu um bálsamo de esperança ser tragado pelo medo. A multidão, ainda em pânico, olhava para ela, e então o inesperado aconteceu. Uma fissura no chão se abriu sob os pés de Marcelo. Ele não conseguia acreditar. Era como se o próprio espaço estivesse se desintegrando, e as vozes aterrorizadas se misturam. "Davi!" ele gritou, segurando seu filho com força. Mas já era tarde. A fissura se alargou, engolindo o solo, e dentro do caos, o olhar horrorizado de Davi desapareceu no meio da corrente de pessoas que tentavam escapar. "Nó!" Marcelo sentiu um nó na garganta e um desespero incontrolável. Ele precisava encontrar o filho. Olhou para Lara, seu poder crescendo a cada segundo. Era como se ela fosse uma tempestade, em meio ao mar em fúria. O que mais ele não sabia sobre ela? O que significava tudo isso? Enquanto a luz ao redor de Lara começava a cintilar, a figura encapuzada se aproximou, agora revelando parte do rosto. Era uma pessoa conhecida, alguém que Marcelo jamais esperaria ver ali. "Ana?" Ele não conseguia processar. A ex-esposa estava ali e a expressão dela continha um misto de raiva e culpa. "Você sempre esteve tão cego, Marcelo," ela disse, a voz carregada de emoção. "Você nunca viu as conexões." "Conexões?" perguntou ele, enquanto sentia a atmosfera mudar, as energias ao redor deles começando a colidir. "Que você está falando?" "Do seu dinheiro, da sua vida. Você se esqueceu do que realmente importa. E Lara, ela não é apenas o que você pensa." A tensão entre eles se tornou palpável e a multidão ao redor parecia derreter sob a pressão. Mas enquanto Ana falava, Marcelo sentiu um arrepio.
Ele percebeu que havia um segredo muito maior em jogo. Lara ergueu a mão e, com isso, uma onda de energia explodiu. O brilho iluminou o espaço, mas não como uma luz comum. Era uma revelação, e a verdade que ocultava se fazia ouvir em ecos. Você não sabe de nada, Marcelo. Isso saiu da boca de Lara. Camila, ela nunca desapareceu. Ela está aqui. E está melhor do que você imagina. Seu olhar penetrou através dele e Marcelo sentiu sua certeza se desvanecendo. Quem era Lara realmente? O mundo ao redor parecia ruir e a confusão se agravava quando a verdade chegou como um golpe. Lara não era só uma jovem fugida do destino. Ela era o legado de Camila, a herdeira de uma batalha que Marcelo nem sabia que estava lutando. Mas mais do que isso, Lara se virou com determinação. Eu sou a chave, pai. A chave para libertar todos nós. E então veio a reviravolta. A estrutura da casa começou a desmoronar com um estrondo monumental. Os gritos da multidão se tornaram um coro de desespero. E enquanto as paredes se desfez em poeira, algo inexplicável aconteceu. Com um movimento de Lara, uma luz dourada emanou de suas mãos, envolvendo o espaço e desintegrando a fumaça. Ao mesmo tempo, a figura encapuzada, agora de maneira mais clara, fixou seu olhar em Lara. Você não pode controlar isso. É mais poderoso do que você imagina. Mas havia medo na voz do encapuzado. Era como se ele soubesse algo que ainda não havia sido revelado. Marcelo, confuso e assustado, olhou de Lara para Ana. A tensão estava insuportável e o peso das verdades não ditas ameaçava esmagar seus sentidos. A luz se intensificou e uma onda de dor e revelação se quebrava à sua volta. E então, na explosão final, a estrutura se dividiu. Material e emocional, nada permanecido. Tudo o que você conheceu pode se desmoronar. Mas isso é uma iluminação. Proteger você, Marcelo, não é apenas uma luta por poder. O que você realmente valorizou. O chão começou a rachar sob eles, como se o universo estivesse perguntando se Marcelo estaria disposto a enfrentar a verdade. Não só sobre Lara, mas sobre si mesmo. A fúria, a dor, o amor não retribuído colidiam em uma tempestade imensa. Não! Marcelo berrou, sentindo que as sombras do passado estavam prestes a consumir tudo. Ele precisava decidir, e enquanto as chamas de verdade e engano se espalhavam, sofrendo o peso da revelação, a única pergunta que restava era: até onde um pai iria por sua filha, mesmo que aquela filha não fosse quem ele pensava? A casa desmoronava ao redor, um ciclo de desintegração. O que estaria por vir? Qual era o verdadeiro legado? O que ele poderia se tornar quando tudo houvesse acabado? As paredes da mansão desmoronavam e cada fragmento de madeira e vidro parecia gritar. O chão tremia sob os pés de Marcelo enquanto ele tentava processar tudo o que estava acontecendo. Lara, diante dele, estava cercada pela luz que emanava, seu rosto marcado por uma determinação feroz. Eu sou a chave, ela repetia, sua voz ecoando como se estivesse buscando não só a atenção de Marcelo, mas também a verdade que sempre esteve oculta. O encapuzado hesitava, um semblante de dúvida tomando conta, enquanto Ana se posicionava ao lado de Marcelo, sua expressão carregada de dor e arrependimento. Você precisa entender, Marcelo. Isso não é só sobre você. É sobre Lar, sobre
todas nós. Os gritos da multidão se misturavam ao tremor da casa, criando uma sinfonia apavorante. As pessoas lutavam para escapar pela porta principal, mas a saída estava bloqueada pelo caos. O encapuzado, percebendo que sua ordem estava se desmoronando, girou em direção a Lara. Você não sabe o que isso significa. Não pode controlar isso. Controlar? Isso não é controle. Isso é liberdade. Lara gesticulou e, num movimento fluido, a luz ao redor dela se intensificou, derrubando as sombras que ameaçavam engoli-los. As paredes rachavam ainda mais e, por um instante, tudo parou. O horror se transformou em um silêncio surdo. Marcelo parou para pensar naquelas palavras. A liberdade. O que aquilo significava? Ele havia construído sua vida em torno de muros, afastando-se da dor e das verdades que o esperavam. Agora, aquela jovem à sua frente era a encarnação de tudo o que ele havia deixado para trás. Era o que ele precisava entender. Pai! Davi gritou. O coração de Marcelo gelou. O filho estava ali, no meio do pânico, os olhos arregalados de terror. Ele não podia deixar que tudo aquilo acabasse assim. Davi, vem aqui. Ele estendeu a mão, mas a multidão estava descontrolada. Marcelo, olhe! Ana lhe chamou e seus olhos se encontraram. Você não pode salvar todo mundo, mas pode salvar o que ainda resta. Faça isso! Sem hesitar, Marcelo se virou. Lara, vamos todos juntos. Podemos sair daqui. Com um esforço sobre-humano, Lara lançou uma onda de luz. A fumaça se dissipou, revelando uma saída. Vai, todos vocês. Agora! As pessoas hesitaram confundidas, mas o brilho nos olhos de Lara era o suficiente. Marcelo agarrou Davi, puxando-o em direção à saída, enquanto Ana e Lara lideravam o caminho. O encapuzado gritou, mas suas palavras se perderam no caos. Eles foram corajosamente em direção à luz. No momento em que atravessaram a porta, a luz os envolveu. O mundo exterior estava em paz. Uma calmaria que contrastava com o caos que deixaram para trás. Marcelo olhou para Davi, que agora estava seguro em seus braços, e seu coração se encheu de alívio. Então as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lara. Eu sou a herança de Camila, e você também é parte de tudo isso. Marcelo sentiu um nó na garganta. A verdade começava a vir à tona. A ligação entre eles era mais profunda do que acreditava. Lara era a luz que vinha restaurar tudo aquilo que ele perdera. Eu não sei como consertar o que fiz, mas estou aqui agora, ele disse, olhando pela primeira vez não como um homem de negócios, mas como um pai. O olhar de Lara se suavizou. É isso que importa, pai. A verdade nos libertou. Ouvindo as sirenes ao longe, Marcelo sabia que o futuro ainda era incerto, mas sentia que tinha uma chance de recomeçar. Os conflitos ainda existiam, as verdades ainda precisavam ser resolvidas, mas agora ele não estava sozinho. E se tudo o que nós fizemos for em vão? Davi perguntou, a voz tremendo. Não será, Lara respondeu, segurando a mão de Davi. Temos que seguir em frente, juntos. E enquanto a luz do sol começava a brilhar, revelando um novo horizonte, Marcelo percebeu que a luta ainda não havia terminado. O que viria a seguir dependia de cada um deles. Uma nova estrada se abria à frente, marcada por desafios e por muitas perguntas. Mas agora, juntos, eles estariam prontos para enfrentá-las. E antes de se afastarem, uma última frase pairou no ar.
qual é a verdade que ainda não sabemos? Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar este trabalho. Inunde a sesión de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen más un segundo para compartir este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Solamente los verdaderos fans saben cómo es importante apoyar al canal con esas acciones.